Inclino-me diante do Onisciente, livre de todos os defeitos, ornado de todas as virtudes, o único amigo de todos os seres. Ó Rei, hei de expor práticas unicamente virtuosas para gerar em vós o Dharma, porque as práticas se firmarão num receptáculo do Dharma excelente. Em quem pratica primeiro o estado superior, surge mais tarde a bondade suprema, pois alcançado o estado superior, gradualmente se chega à bondade suprema. Considera-se o estado superior como felicidade, a bondade suprema como liberação. Fé e sabedoria constituem, em suma, a quintessência de seus processos. Por meio da fé, o homem confia-se às práticas. Por meio da sabedoria, conhece verdadeiramente. De ambas, sabedoria é a principal, sendo a fé o seu pré-requisito. Aquele que não negligencia as práticas por causa de desejo, ódio, medo ou ignorância, é tido como alguém de fé, um receptáculo digno da bondade suprema. Depois de analisar a fundo todos os feitos do corpo, fala e mente, aquele que realiza o que é benéfico para si e para outros e sempre pratica, é sábio. Não matar, não mais roubar, respeitar a mulher do próximo, abster-se completamente da fala mentirosa, ríspida, indiscreta e que causa desavença. Não se entregar às bebidas, ter meios de vida honestos, não prejudicar, levar em conta o dar, honrar o honorável e amar. É isto, em suma, a prática. Prática não significa mortificar o corpo, pois isso não deixa de causar dano a outros e tampouco os ajuda. Aquele que não estima a senda do Dharma excelente radiante de ética, generosidade e paciência, juria seu corpo e envereda por falsos caminhos, como atalhos da floresta. Emaranhando seu corpo em viciosas aflições, ele adentra por um longo tempo na pavorosa floresta da existência cíclica, em meio a árvores de seres sem fim. Uma vida curta decorre do matar, muita aflição do dano cometido, poucos recursos do roubar, inimigos do adultério. Da mentira deriva a calúnia, a difamação, a desunião de amigos, da rispidez, o ouvir desagradável, da tagarelice, a perda de respeito pelo que se diz. A cobiça destrói as aspirações do homem, intenção nociva gera temor, ideias errôneas conduzem a más opiniões e beber, a confusão da mente. Do não dar resulta a pobreza, do errado meio de vida a fraude, da arrogância uma linhagem ruim, do ciúme parca beleza. Uma cor desagradável advém da ira, a estupidez de não perguntar ao sábio. O principal fruto disso tudo é uma migração nefasta para os humanos. Dessas não virtudes é o surgimento de efeitos causados por todas as virtudes. Desejo, ódio, ignorância, e as ações por eles geradas são não virtudes. Não desejo, não ódio, não ignorância, e as ações que geram são virtudes. Das não virtudes advêm todos os sofrimentos e do mesmo modo todas as más migrações. Das virtudes todas as felizes migrações e os prazeres de todos os nascimentos. Desistir das não virtudes e empenhar-se sempre nas virtudes, com corpo, fala e mente. Estas são conhecidas como as 3 formas de prática. Com tais práticas fica-se livre de tornar-se habitante dos infernos, fantasma faminto ou animal. Renascendo como humano ou Deus, alcança-se grande felicidade, fortuna e domínio. Eu não sou, eu não serei, eu não tenho, eu não terei. Isto assusta toda criança e mata o medo no sábio. Que todas essas opiniões surgiram da concepção do eu, e estão envolvidas com a concepção do meu. O eu existe, o meu existe. Em definitivo, tais concepções são errôneas, pois nenhuma nem outra estão fundamentadas por uma consciência verdadeira e correta. Os agregados mentais e físicos surgem da concepção do eu que de fato é falsa. Como poderia o que cresceu de uma falsa semente ser verdadeiro? Assim, vistos os agregados como não verdadeiros, a concepção do eu é abandonada, e devido a tal abandono os agregados não voltam a surgir. Da mesma forma que a imagem de um rosto depende de um espelho para ser vista, mas na realidade não existe como um rosto. Assim como sem depender de um espelho a imagem de um rosto não é vista, assim também o eu não existe sem depender dos agregados. Há uma falsa concepção do eu, enquanto os agregados são mal compreendidos. Quando tal concepção do eu inexiste, há ação que resulta em nascimento. Com essas 3 sendas causando-se mutuamente umas às outras, sem começo, meio ou fim,
A roda da existência cíclica gira como a roda de um tição, porque tal roda não advém de um si próprio, de um outro, nem de ambos no passado, no presente ou no futuro. A concepção de um eu cessa, e por conseguinte ação e renascimento. Na liberação não há eu e não há agregados. Se a liberação é assim afirmada, por que a remoção aqui de um eu e dos agregados não é apreciada por vós? Se o nirvana não é uma não-coisa, como poderia ter a qualidade de uma coisa? A extinção da falsa noção de coisas e não-coisas chama-se nirvana. Em suma, a afirmação dos partidários da existência relativa a frutos das ações considera-se uma visão correta, meritória e conducente a felizes migrações. Porque existência e não existência são extintos pela sabedoria. Há uma passagem além de méritos e deméritos. Isso, diz o excelente, é liberação, tanto das migrações felizes quanto das infelizes. Compreendendo a produção do sofrimento como causada, passa-se para além da não existência. Compreendendo a cessação do sofrimento como causada, não mais se assevera a existência. As causas prévia e simultaneamente com seus efeitos produzidas são não causas de fato, pois não há causas, visto que a produção existente de modo inerente não é conhecida nem em termos convencionais, nem em termos absolutos. Uma forma vista à distância é percebida claramente pelos que lhe estão perto. Se uma miragem fosse água, por que a água não seria vista por quem lhe está perto? O modo pelo qual este mundo é visto como real pelos que estão distantes não é o mesmo visto pelos que estão perto, para quem ele é sem evidência como uma miragem. Do mesmo modo que uma miragem parece água, mas não é água e de fato não existe como água, assim os agregados são como uma realidade, mas não são nem existem como realidades. Por ter acreditado que uma miragem era água e ido então até lá para constatar, um homem seria estúpido se concluísse que a água não existe. Aquele que concebe o quimérico mundo como existente ou não existente é, por consequência, ignorante. Quando há ignorância, não se está liberado. Aquele que sabe o que é correto e verdadeiro não se apoia no dualismo e torna-se, pois, liberto. Se por conhecer o que é correto e verdadeiro, ele não assevera existência e não existência, e por isso que ele crê na não existência, porque não seria ele um partidário da existência relativa, se por refutar a existência inerente. Não existência então lhe advém, porque, por refutar a não existência, existência não lhe adviria. Portanto, ficai sabendo que a ambrósia dos ensinamentos dos Budas é chamada profunda, um dharma singular que vai muito além de existência e não existência. Definitivamente, como poderia o mundo existir com uma natureza que transcendeu passado, presente e futuro, que não desaparece quando destruída, não vem e não permanece por um instante sequer? Porque na realidade não há vinda, ida ou permanência. Que diferença existe, em última análise, entre o mundo e o nirvana? Se não há permanência, não pode haver nem produção nem cessação. Então, como poderiam produção, permanência e cessação de fato existir? Como as coisas são não transitórias se estão sempre mudando? Se não mudam, como podem então ser modificadas? Elas se tornam momentâneas em virtude de sua parcial ou completa desintegração, porque a desigualdade não é compreendida, tal transitoriedade não pode ser admitida. Quando algo deixa de existir devido à transitoriedade, como pode qualquer coisa ser velha? Quando uma coisa é não momentânea devido à permanência, como pode algo ser velho? Uma vez que um momento acaba, ele deve ter um começo e um meio. Esta tríplice natureza de um momento significa que o mundo nunca perdura por um instante. Além do mais, o começo, o meio e o fim devem analisar-se como um momento. Portanto, começo, meio e fim não são produzidos por si mesmos nem por outros. Por ter muitas partes, um não existe. Não há nada que seja sem partes. Além disso, sem um não existem muitos, e sem existência não há não existência. Se em virtude de destruição ou de um antídoto, algo existente deixa de existir, como poderia haver destruição ou um antídoto sem algo existente? Definitivamente, o mundo não pode desaparecer através do nirvana.